Olá, 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 olá. Tudo bom com a turma toda? Estamos mais aqui, uma vez nos encontrando aqui, no sentido de buscar um entendimento maior a respeito da nossa passagem por esta encarnação, do nosso papel, do nosso propósito, da nossa missão. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei que horas que você está nesse momento aí nos assistindo, mas seja muito bem-vindo ao Centro Espírita Francisco de Assis. E essa oportunidade que mesmo diante desse tempo, né, de isolamento social, mesmo diante desse tempo, a gente tem uma tecnologia que possa nos manter conectados de alguma forma. A gente tem acesso a essa possibilidade de estar aqui conversando e dialogando e refletindo, né, sobre a gente, né? É obviamente que através de uma lógica da doutrina espírita, mas no sentido de trazer mais esclarecimento, mais clarevidência a respeito do fenômeno que é a nossa vida, que é um fenômeno fantástico. Então tá, vou esperar aqui o pessoal ir chegando rapidamente, se conectando aqui. E a gente hoje vai falar sobre encarnação. Esse é o tema que eu escolhi falar hoje. Como que se dá o processo da encarnação? Se nós estamos aqui encarnados, né, como é que foi essa passagem desse plano espiritual para este plano material, né? Como é que isso acontece? Antes de mais nada, é muito importante a gente contextualizar algumas coisas. A primeira delas é que todos nós, sem exceção, nós viemos de uma origem divina, né, através do fluido cósmico universal, né, essa é a origem, né, da nossa origem, é o elemento que nos deu origem, e é esse fluido cósmico universal, ele constituiu ali um primeiro receptáculo que eu vou colocar o nome desse receptáculo de consciência, tá? E nesse primeiro momento, esse receptáculo, essa consciência, ela estava completamente zerada. Não tinha dentro dela, ou não tinha armazenada, ou conectada a ela, nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de memória, de lembrança, de nada. Um zero, 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 zero. Um receptáculo extremamente simples e ignorante no sentido de que nada existia nele a não ser o próprio receptáculo, porém, essa consciência com uma capacidade latente, com uma potencialidade de se desenvolver e desenvolver, né, a vida por intermédio deste receptáculo. Tá? E à medida que nós vamos passando por nossas experiências espirituais e materiais. Olá, tudo bom? Bom, Júnior, boa noite. Se você por acaso quiser, Júnior, fique à vontade aí para comentar, perguntar, tá? Todos que estão assistindo aqui agora neste momento ao vivo, fiquem à vontade para poder interagir, não se intimidem, tá bom? Esse momento é um momento de troca, é muito importante isso. E mesmo se por um acaso você não estiver aqui ao vivo, estiver vendo depois, não deixe de deixar aqui a sua opinião, a sua reflexão também. É sempre importante essa troca de experiência e de conhecimento. Então, voltando ao que eu estava falando, então esse receptáculo, essa consciência,
à medida que essa consciência que passa a ter, né, vida, e aí ela passa a ser um espírito, esse espírito detém essa consciência, detém esse receptáculo, né, esse espírito ele começa a ter um processo de desenvolvimento, né, ele começa de forma simples e ignorante à medida que ele vai passando por essas experiências, tanto no plano espiritual quanto no plano material, até então, ele vai armazenando nessa consciência todas essas experiências, né? E à medida que essas experiências vão ficando mais rebuscadas, vão ficando mais complexas, tá? Essa consciência também ela vai ficando maior, mais rebuscada, mais complexa. E eu gosto muito dessa analogia que eu imagino, né? Toda vez que eu penso nessa consciência espiritual, eu imagino uma cebola. Essa é a maneira com que eu associo a minha consciência espiritual. Como se cada camada de casca da cebola fosse, tá, uma dessas passagens que o meu espírito teve entre os planos. Então, no começo eu tenho ali no cerne, né, no meiozinho da cebola, pequenininho lá, uma primeira casquinha. Depois em cima dela se cria outra casca, depois outra casca, depois outra casca, depois outra casca. E quando nós cortamos a cebola e nós vemos a cebola, né, através desse corte, a gente vê uma série de aspirais, né? E aí eu fico imaginando que aqueles aspirais é como se fosse a minha consciência espiritual, que no cerne dela era simples e ignorante, e à medida que eu fui tendo o meu desenvolvimento, eu fui montando essas cascas todas, que são os meus processos de passagem entre os mundos espirituais e materiais. Ok? Então essa consciência, ela está no espírito. E a vida, né, ela está justamente, né, nesse espírito e nessa consciência. Tá? Bom, sobre esse aspecto, como é que acontece então o processo de encarnação? Tá? Então vamos lá, nós temos aqui no plano material, né, um casal, um homem e uma mulher, né, que tem um relacionamento, tá ok? Só que esse relacionamento desse homem e dessa mulher, na verdade, é um reencontro espiritual, tá? De algo que já foi planejado e às vezes, inclusive, de algo que já foi vivido, né? Oi, Elisete, boa noite, tudo bem? Vou responder aqui. A Elisete é uma amiga de longa data, sempre está aqui conosco. Deixa eu dar um oi para a Elisete aqui. Bom, então, retomando, tá? Esse nosso processo. Então, essas duas pessoas, né? Esse casal é um reencontro, tá? De uma vida espiritual que já foi vivida de alguma forma, seja no formato de casal, no formato de irmãos, no formato de amigos, no formato de pai ou mãe e filho e filha, enfim, né? Mas o que nós temos aqui é um casal. E esse casal, dentro do seu desenvolvimento espiritual, né? Ele tem nessa experiência, nessa consciência armazenada, ele tem uma série de vícios, uma série de virtudes, uma série de acertos, uma série de falhas, uma série de sentimentos, traumas, alegrias, tristezas. Isso tudo está armazenado ali, como se fosse a história, tá? Ao longo desse processo, desse espírito, isso fica armazenado na sua consciência. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a lidar com isso tudo. Isso vai ficando, de certa forma, tá? Menos pesado, menos denso. A gente vai compreendendo e deixando para trás aquilo que antes tanto pesava, hoje não pesa mais. Então, todos nós temos essa consciência. E esse casal também tem essa consciência. Certamente, em algumas reencarnações passadas, né? Ou em algumas encarnações passadas, pode ser que esse casal tiveram algumas diferenças ou tiveram alguns pontos positivos e eles planejaram se reencontrar para continuar o seu processo de desenvolvimento, o seu processo, tá, de aprendizagem.
né? Mas junto com esse casal, quer dizer, não foi somente eles dois, né? Outros N espíritos fazem parte da nossa comunidade, da nossa escola de aprendizado, que é a vida, né? Então, um terceiro espírito, né, no plano espiritual, também havia se comprometido com esse casal de fazer parte desse seio familiar, né? E eles três, né, num formato de pai, mãe, filho ou filha, eles três constituírem uma família e eles três aprenderem a conviver, a lidar com os desafios, a lidar com as provas da vida. Os três se comprometeram nisso, fizeram um planejamento para que encarnassem e nessa nova encarnação eles pudessem continuar juntos, se desenvolvendo, tá certo? Então esse é o contexto que eu quero colocar. Papai e mamãe juntos, tá certo? E um espírito que vai nascer nessa relação. Muito bem, como é que isso acontece? Bom, primeiro é que esses três indivíduos, esses três espíritos, tá? Eles já são espíritos que vêm de uma relação anterior, pretérita. Isso não começa do nada, do zero, né? Isso já, de alguma forma, já houve uma amarração. E no plano espiritual, já houve, tá, um planejamento para que houvesse esse reencontro aqui na Terra. Primeiro ponto, tá certo? Esse planejamento pode ter sido feito com eles, pode ter sido feito com a colaboração deles, ou em alguns casos, às vezes, tá, ele é colocado e cumpra-se pronto, né? Vai depender muito do grau da maturidade, do desenvolvimento, da aceitação e do entendimento de cada espírito. Tudo bem? Eu não vou entrar nisso hoje. Mas o que acontece é que eles planejaram no plano espiritual. Então, olha, ô João, você vai primeiro, você vai nascer primeiro nessa família, tá certo? Durante essa fase da sua vida, você vai ter esses desafios para você poder demonstrar esse tipo de atitude, esse tipo de olhar, esse tipo de conhecimento e por aí vai. Ô Maria, você vai nascer nessa outra família, você vai passar ao longo da sua vida por essas situações, tá certo? A gente vai criar uma condição aqui, isso é o plano espiritual, né, no planejamento. A gente vai criar uma condição que vocês vão se encontrar, vocês vão se reencontrar, vão voltar a esse sentimento fraternal que vocês têm, vocês vão namorar, vão casar, e ali na frente vocês vão receber o Juninho, que vai ser o filho de vocês. E vocês três, a partir desse momento, vão começar, tá, a passar por esses novos desafios, por essas novas provas, e vocês três vão ser testados para verificar se desenvolveram, se desapegaram de determinadas lembranças, de determinadas experiências, se aqueles traumas que lá atrás entre vocês havia sido cometido, se de repente, tá, isso já foi superado, já foi deixado para trás, e agora entre vocês três impera o amor, impera o carinho, a responsabilidade. Então esse é o contexto do planejamento. E aí o João veio, nasceu, a Maria veio, nasceu, cresceram, se encontraram na universidade, aquela coisa toda, começaram a namorar, casaram, e aí vieram a ter o Júnior. Como é que funciona isso? Quando o João e a Maria, eles começam esse processo de relacionamento, tá certo? Automaticamente o plano espiritual também começa a se organizar para que aquele planejamento se realize, tá? E aí quando eu falo de plano espiritual, estou falando dos nossos guias, né? Dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, dos nossos protetores, né? Então todos nós somos acolhidos por uma determinada comunidade fraterna do plano espiritual, né? E essa acolhida, ela é dada de acordo com o nosso tipo de frequência, de acordo com o nosso tipo de pensamento, de desejo, de atitude, né? Então, quando a gente está sereno, equilibrado, né? E emanando uma frequência positiva, nós temos uma comunidade que nos acolhe, que nos protege, que nos acompanha, que vai trazer também e reforçar esse tipo de postura, né? Contudo, quando a gente está
vibrando, tá? Ou sentindo ou desejando algo que não é tão positivo assim, automaticamente uma outra comunidade que também vibra, que também sente, que também deseja algo semelhante a nós, vai estar conosco, reforçando aquele tipo de pensamento, de desejo, de sentimento e por aí vai. As nossas relações são todas por afinidade, né? Então, muito cuidado, né? Isso é importante, a gente está sempre atento com relação aos nossos pensamentos, com relação aos nossos desejos, com relação às nossas palavras, às nossas atitudes. Isso é muito forte e é a partir desse tipo, né, de situação que a gente se conecta com o plano espiritual. Então, vamos lá, João e Maria estavam lá, estavam sendo amparados por todos os seus guias, os seus protetores, seus mestres, seus anjos da guarda, né, seja lá o nome que a gente vai dar, mas aos espíritos que estavam ali, né, tutorando, né, o João e a Maria. E à medida que começa a se aproximar o tempo, Júnior, no plano espiritual, ele também se prepara, tá, para fazer o caminho inverso, né, de sair do plano espiritual para poder nascer, para poder encarnar no plano, né, material. Então, há uma preparação do pai e da mãe, mas também há uma preparação da futura criança, que lá no plano espiritual nem sempre é criança, às vezes é um adulto, né? Então tem toda essa preparação, cada um à sua maneira. E nos momentos, principalmente que João e Maria estão, tá certo? Dormindo, né? Que aí há uma soltura maior, né? Do espírito, né? Eles têm encontros entre eles para poder se organizar nisso, né? Isso acontece, tá certo? Bom, certa vez é chegada a hora, olha, é esse dia que vai ter a fecundação. Então, como é que isso acontece? Né? Então, há uma relação natural, né? Faz parte, né, da natureza nossa. E aí, a partir dessa relação, de maneira assim muito didática e bem simples, tá certo? Nós temos ali, né, o espermatozoide, nós temos ali o óvulo, e nesse momento que há essa conexão, exatamente também neste momento, o espírito dessa criança, que já está próximo a João e a Maria, já houve essa aproximação, neste momento também há uma ligação físico-material com o espírito, né? Que muitos falam ali do cordão de prata, aquela coisa toda, né? Então há uma conexão, tá, material, física, com o espírito. E aí, nesse momento que se forma essa primeira célula embrionária, oriunda do espermatozoide e oriunda do óvulo, nesse primeiro momento também há uma conexão espiritual nessa célula. E aí, essa célula passa a ter uma vida nova, diferente dos pais. Tá certo? Então, esse gameta formado ali começa a sua nova história. E aí esse espírito conectado já começa a se desconectar completamente do plano espiritual e cada vez mais conectado com esse plano material, né? E cada vez, opa, tivemos algum problema aqui. Tem algum problema, eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui o que está podendo acontecer. Integridade do stream. Bom, tipo de sinal. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Acho que eu vou encerrar e vou voltar. Encerra.